texto literário é como um iceberg. A ponta dele é perceptível em termos da história que você entende e da linguagem que você entende. No entanto, o que está por baixo é ainda mais rico e muito mais tremendo do que aparenta. Para muitos leitores, é o tormento que sentem quando são incapazes de ver o quadro completo, mas apenas fragmentos dele. Isso talvez se deva ao fato de que a leitura requer algum conhecimento prévio e a obtenção de um conjunto de ferramentas que, por sua vez, ajudam a dissecar as mensagens ocultas que um texto pode conter. Símbolos, arquétipos, mitos, intertextualidade, imagens religiosas e assim por diante. Os leitores podem se encontrar cara a cara com esses conceitos cada vez que cavam em um texto literário. Em seu livro How to Read Literature Like a Professor, Thomas C. Foster explica que o que separa um leitor profissional do resto da multidão são os 3 itens que ele chamou de memória, símbolo e padrão. Para leitores profissionais, é inevitável que a memória seja acionada cada vez que leem e comecem a se perguntar onde já leram isso antes. Os professores são amaldiçoados pela memória, como diz Foster. Eles vagam em seus conhecimentos armazenados e experiências passadas em busca de algo que relacione o que foi lido recentemente com o que estão lendo. A memória é, portanto, um fator-chave que ajuda a procurar símbolos e padrões. Pensar simbolicamente, como Foster diz, é como os professores leem. Tudo é símbolo de algo, ao que parece, até prova em contrário. Grendel, o monstro em Beowulf, pode simbolizar o antagonismo do mundo em que vivemos como seres humanos. A imaginação simbólica não é fácil de adquirir, pois requer muito e muito treino. Foster explica que os símbolos não podem ser reduzidos a representar uma única coisa. Eles não funcionam diretamente. Uma bandeira branca pode significar um monte de coisas. Desisto, não atire, ou pode significar que viemos em paz. Se, no entanto, significa uma coisa, então não é tanto simbolismo, quanto é alegoria. Os símbolos podem representar uma variedade de coisas e o ponto não pode ser alcançado facilmente. Em E.M. Foster, Passagem para a Índia, a visita do Dr. Aziz e Adela em busca das cavernas de Marabar deram uma guinada sombria na história. Agora, em um nível elementar, as cavernas podem surgir com uma conexão com elementos básicos e primitivos da nossa natureza. Não se pode deixar de pensar na alegoria da caverna de Platão. As cavernas permitiram que Adela ficasse cara a cara com seu verdadeiro eu, e o terror a envolve, devido ao que há de mais profundo e incerto sobre o que ela encontra lá, na caverna que ela evitou por toda a sua vida. Adela Quested, como o nome indica, está em uma busca para encontrar seu verdadeiro eu. O Sr. Fielding expressa seus pensamentos sobre ela após os julgamentos, quando diz que ela já não estava mais examinando a vida, mas sendo examinada por ela, e havia se tornado uma pessoa real. Muito parecida com a imaginação simbólica, o reconhecimento de padrões significa distanciar-se da história. A vida e os livros, diz Foster, seguem padrões semelhantes. Os padrões são originados de arquétipos, que são um modelo original a partir do qual coisas semelhantes são padronizadas. Um arquétipo pode ser uma ideia, um personagem ou mesmo um enredo. Se nosso herói na história é um amante, por exemplo, ele foi modelado segundo o príncipe encantado. Se ele for um guerreiro, então Odisseu. Possuindo superpoderes, Superman. Repetidamente nos encontramos com o mesmo enredo, a jornada do herói, ou uma busca por esse assunto. O herói de mil faces, como Joseph Campbell o chama em seu livro, é o que associa muitos de nossos heróis como Bilbo Bolseiro, Alice, Luke Skywalker ou Harry Potter. Todos eles se encaixam no monumento, pois todos vivem em um mundo comum. Então, recebem o chamado para a aventura, cruzam o limiar, encontram-se com amigos e inimigos em provações, obtêm a ajuda de um mentor, vão para o covil do dragão, enfrentam seu maior medo, têm um momento de desespero, recebem um prêmio, voltam ao mundo comum e, finalmente, eles retornam, mas não exatamente como partiram. A busca mítica é dividida em 3 categorias principais: a partida, a iniciação e o retorno do herói. Cada um desses estágios contém muitos passos que o herói deve percorrer a fim de mudar da pessoa que ele é para a pessoa que ele precisa ser. É seguro dizer que esses padrões recorrentes estão por toda parte e o que os torna predominantes é o fato de que cada obra recém-criada é apenas um pequeno acréscimo à história maior que pode consistir em nossa história como seres humanos nesta vida. E, como no caso da reprodução humana, as histórias surgem de outras histórias. É como Foster coloca, há apenas uma história. Sempre esteve acontecendo e está em todo lugar ao nosso redor. E cada história que você já leu, ouviu e assistiu faz parte disso. As Mil e Uma Noites, João e o Pé de Feijão, a Epopeia de Gilgamesh e assim por diante.
T.S. Eliot uma vez escreveu que quando uma nova obra é criada, ela é colocada entre os monumentos, acrescentando e alterando a ordem deles.